Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Nós estamos aqui para gravar mais uma aula, depois vocês vão me contar aí qual das 3 gravações ficou melhor, né? E hoje nós vamos tratar da concordância verbal, meus queridos. A concordância verbal é a concordância que eu vou fazer com o verbo. O verbo vai ser a pessoa principal a quem eu vou dirigir o meu acordo, né? A concordância a gente já viu que é um acordo, é uma combinação entre duas partes. Então, quem eu vou combinar nesta concordância verbal? Quem são as pessoas da concordância verbal? Eu tenho o sujeito, né, o núcleo do sujeito, que vai concordar com o verbo. Nós vamos lembrar que verbo é uma palavra que não tem gênero, né, não tem masculino e feminino. O verbo é verbo. Aquela palavra que na frase ela vai me dar um sentido de ação, de estado, de permanência, de modo, né, de maneira. Então, eu vou concordar o verbo. O verbo, meus queridos, ele tem pessoas, né? As pessoas do verbo. Quem são essas pessoas? A primeira pessoa do singular é equivalente à primeira pessoa do plural. Então, eu tenho eu e nós. Eu tenho tu e vós. Eu tenho ele ou ela para eles ou elas. Então, assim, eu tenho o meu singular e o meu plural. Tá? Lembrando que é primeira pessoa, segunda pessoa e terceira. Então, vamos lá. Regra geral de concordância verbal. Gente, o sujeito, ele vai concordar com o núcleo do sujeito, o verbo, me perdoe, ele vai concordar com o núcleo do sujeito em número, singular e plural, como falamos, e as pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa, respectivamente, tá? Eu tenho aqui, ó, primeira pessoa do plural, nós criticamos, certo? Eu não posso falar nós critica, porque não há um acordo. Eu estou usando plural e singular simultaneamente, e eu não posso. Tem que ser singular com singular e plural com plural, tá? Então, nós criticamos. Uma chuvinha molhava, então, uma chuvinha molhava. Então, chuvinha, ela e molhava, tá? Aí eu tenho singular e singular, terceira pessoa com terceira pessoa, certo? Repetindo, então, regra geral de concordância verbal, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Essa concordância vai ser em número e em pessoa. Bacana, gente? A concordância verbal, ela tem vários casos, né? Não é igual a concordância nominal, que tem uma regra geral, né? E aí vem a concordância daqueles nomes, né, que nós vimos, como no caso de anexo, proibido, meio, bastante. Então, a concordância verbal, ela tem mais casos. E ela precisa, gente, de um estudo melhor, porque nem sempre a assonância da frase vai me dar uma ideia correta. Né? Lógico que de um modo muito grotesco, quando eu digo que nós vai, aí a assonância já me diz que isso está errado. Mas tem verbos, né, que nós veremos aqui na frente, que a assonância da frase não vai me dar esse contexto. Então, eu preciso ter essas regras memorizadas, tá? Então, nós temos 2 tipos de regra. As regras para o sujeito simples, gente, o que é o sujeito simples? Eu tenho um só núcleo. Igual aqui eu tenho nós, eu tenho um só núcleo. Eu tenho uma chuvinha, um só núcleo. Então, eu chamo isso de sujeito simples. E quando eu tenho mais de um núcleo, a gente vai chamar isso aí de sujeito composto, tá? Então, nós vamos começar com as regras do sujeito simples. Antes disso, eu quero mostrar para vocês, gente, a questão do nós estarmos preparados. Observe, a prefeitura, né, no projeto Minha Casa Minha Vida, fez essas casinhas aí bacanas, muito bonitinhas. A população recebeu uma grande conquista, sem dúvida, né? Você ter uma casa é uma vitória muito grande. E pagou para um profissional fazer esse outdoor, essa placa. E olha, gente, como ficou. Essas conquistas, eu tenho um plural, alegra com o verbo no singular, todos nós. Certo? Então, assim, um erro grotesco de concordância, né? Exposto para todo mundo ver. Então, assim, que tipo de profissional eu vou ser? Já falei com vocês o caso tatuador aqui da minha cidade, que escreve errado, e que minha amiga tem uma tatuagem nas costas, né, com a frase escrita com o nome errado, né? Ela até pintou agora umas flores, fez uns ramos por cima para tentar disfarçar o erro. Conseguiu, né? Com as flores por cima, conseguiu. Mas pensa aí, né? A pessoa fala, eu quero uma frase mais ou menos assim, você fala, não, eu vou criar uma frase com erro de concordância e todo mundo vendo. Outra aí, atenção, neste brinquedo, todos
né, paga. Então, olha só, né, outro erro aí também grotesco e em outdoors, em lugares públicos, né, gente? Total despreparo. Então, vamos lá. Na dúvida, consultem a gramática. Lógico que no concurso você não tem, a sua gramática tem que estar internalizada, tá? Mas assim, numa produção textual, na confecção de algo, tem dúvida, gente? Recorre lá para a gramática, recorre lá para as regras, né? Para nós não sermos assim envergonhados. Com sujeito simples. Quando esse sujeito simples é uma expressão, né? Qual expressão, professora? A maior parte de e uma parte de, quando ela vem seguida de um nome no plural, o verbo fica no singular. Então, olha o que eu tenho aqui. A maior parte dos animais escapou. Os animais escapou. Puxa, professora, não poderia ser os animais escaparam? Né? Se a gente só dissesse assim, os animais escaparam, aí estaria correto. Mas eu tenho uma expressão, né? O sujeito é formado por uma expressão que diz a maior parte dos animais. Isso tudo é o meu sujeito. Então, o verbo vai ficar no singular, ok? O bando, a mesma coisa, gente. Então, sujeito coletivo, né? Nós já falamos disso. O bando escapou do zoológico, ok? Com a expressão mais de um, menos de, perto de, seguida de um numeral. Quando essas expressões, gente, ela vem seguida de um numeral, você vai fazer a concordância com o numeral, né? Então, assim, você esquece a expressão e foca no numeral. Eu tenho aí, ó, um animal escapou e 10 animais escaparam, certo? Essas expressões vêm seguidas de um numeral, você vai olhar o numeral, né? Então, eu tenho um escapou e 10 escaparam. Um escapou e 1000 escaparam, certo? Você foca aí no numeral, fica aí esse macete para facilitar a vida de vocês. Outros casos com sujeito simples. Nós já falamos, né? Eu sempre venho falando isso aqui nas aulas, que é o sujeito coletivo, né? Eu usei com vocês o exemplo do agente, né? A gente fez, a gente estudou, a gente comeu, e não a gente fizemos, a gente comemos, tá? É um sujeito simples formado por um sujeito coletivo. O que é um sujeito coletivo? É aquele nome que simboliza um todo, igual o povo, é o povo brasileiro. Nós somos aí, né, não sei nem quantos milhões de brasileiros. Então a gente tem um nome que vai designar um grande grupo. Aí eu tenho um grupo, né, 10 pessoas, 15 pessoas. Observe que todos esses sujeitos coletivos, o verbo vai ficar no singular. O povo aplaudiu e o grupo canta. O sujeito coletivo, se vier com um adjunto de nominal no plural, gente, aí ficou, tá, um bando, mas aí seria uns bando de pássaros pousaram, né? Pousou ou pousaram. Nós também já falamos dessa regra aí. As expressões partitivas, que me dá a ideia de uma parte, né? Boa parte de, ou a maioria de, ou uma porção de. É a mesma coisa. Quem vai determinar é o adjunto de nominal, né? Então, eu tenho aí grande parte dos, observe que esse dos está no plural, aí eu posso concordar no singular ou posso jogar para o plural. Fica a dica, gente. Quando você tem um que você pode usar no plural ou no singular, você joga no singular, porque você já memoriza várias coisas. O sujeito coletivo no singular. Se esse sujeito coletivo vier com um precedente no plural, aí você joga no plural, tá? Um bando de pássaro voou, uns bandos voaram, certo? Então eu tenho uns me indicando o plural, então eu jogo para o plural. Essas expressões aí é o mesmo exemplo. Boa parte de, a maioria de, ela também vai ficar sempre olhando o adjunto aí. Quando o sujeito é formado pela expressão mais de, menos de e cerca de, aí ela vai concordar com o numeral, aí você foca no numeral. Mais de um aluno faltou, então um faltou e cerca de 20, 20 estiveram, tá? Quando vem um numeral, gente, quando essas expressões elas vierem precedidas, né, ou vem um numeral após, antes ou após, vocês vão focar no número, tá? Então, eu tenho 1 para o singular e tenho 20 para o plural, certo? Uma outra coisa, gente, que é sujeito simples, mas ele acaba assim,
nós vemos muitas construções erradas. Quem seria esse sujeito? Nomes próprios, né? Nome de países, nomes de estado e nome de cidade, onde esses nomes já são nomes que estão no plural. Aí o que vai acontecer? Esses nomes já estão no plural, mas o verbo concordará no singular, certo? A não ser que esse verbo venha precedido de um adjunto, né, no plural. Olha os exemplos aqui, fica melhor. Estados Unidos, um nome que já está no plural. Estados Unidos lança moda e Brasil imita, certo? Agora, olha o exemplo de baixo. Eu tenho um adjunto no plural, os Estados Unidos lançam moda e Brasil imita. Se eu não tenho determinante para o plural, fica no singular. Estados Unidos lança. Eu tenho um determinante para o plural, os Estados Unidos lançam, vai para o plural, certo, gente? Nome de obras, né, de livros, de um artigo, uma obra, um quadro. Aí eu tenho lá o livro Os Maias, eu tenho um livro aqui, Os Sertões, né, Os Sertões Veredas, lá de nosso grande, a gente tem Os Sertões e a gente tem também o livro Grandes Sertões Veredas, que esse aí primeiro, Os Sertões de Graciliano Ramos. Então eu sei que isso é uma obra literária, ele vai concordar, gente, no singular ou no plural, tá? Eu posso dizer que Os Sertões narra, né? Por quê? Porque vai estar implícito o livro Os Sertões, narra os episódios da Guerra de Canudos, certo? Aí quando eu digo assim, Os Sertões, eu posso estar me referindo ao livro Os Sertões, né, de Graciliano Ramos, e eu também posso estar me referindo a Grandes Sertões Veredas, né, do nosso queridíssimo, esqueci agora o nome do autor, gente, mas eu posso estar me referindo a ambos e a outras produções que também sejam homônimas aí de Os Sertões, tá? Então é correto eu usar no singular ou no plural, ok? É por isso, meus queridos, que eu falei aqui no comecinho que nem sempre a assonância da frase irá me dizer se está correto ou não, tá? Igual, aí tem essas regras que eu preciso memorizar essas regras, tá? O sujeito é um pronome de tratamento. É uma regra que não vai mudar, gente. Pronome de tratamento sempre ficará na terceira pessoa do singular. Professora, mas quais são mesmo esses pronomes de tratamento? Eu só conheço você, né? Nós, no nosso dia a dia, nós usamos o você. Mas eu já uso você com o verbo na terceira pessoa do singular. Porque eu falo, você foi ao mercado, você vai à praia, você está namorando com Pedro, você está namorando com Maria, certo? Eu já uso você de uma forma corretíssima, né? Todos nós usamos. Mas quais são, professora, esses outros pronomes de tratamento? Eu preciso ter em mente. Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Eminência, Vossa Santidade, Diviníssimo, tá? Então, são pronomes de tratamento que eu vou usar o verbo na terceira pessoa do singular. Exemplo, Sua Excelência, o Presidente, partirá. Então, observe, ele partirá, tá na terceira pessoa, certo? Do singular. Às 8 horas. Vossa Excelência partiu, né? Ele partiu, ok? Agora nós vamos para as regras, gente, do sujeito composto. Então, eu vou lembrar que o sujeito simples eu tenho apenas um núcleo. E o sujeito composto eu vou ter dois núcleos. O sujeito é formado por duas pessoas distintas. Então, o verbo vai para o plural, ok? Então, o que é que eu tenho? O ferro elétrico, uma pessoa, né? E o chuveiro, minha segunda pessoa. Então, observe, eu tenho duas pessoas aí. Eu tenho o ferro elétrico e eu tenho o chuveiro. Gastam, o verbo foi para o plural, muita energia. Tá, gente? Eu preciso, às vezes, nós confundimos sujeito simples com sujeito composto. Por quê? O sujeito simples, quando ele vem no plural, algumas pessoas confundem. Acha que, se eu disser, por exemplo, guarda-chuva, acha que isso é um sujeito composto. Mas não é. Eu tenho um nome formado por dois nomes, né? Que é o nome guarda e o nome de chuva.
Mas isso vai formar um sujeito simples, gente, que é diferente de duas pessoas distintas. Igual aqui, ó. O ferro elétrico, 1, chuveiro, 2. Então, eu tenho duas pessoas, isso forma um sujeito composto. Professor, e se tiver 3? O ferro elétrico, o chuveiro e o micro-ondas, continua sendo um sujeito composto? Sim, continua sendo um sujeito composto, tá? Para ser composto, ele tem de ter mais de uma pessoa. Não é o fato da palavra estar no plural, tá? É ser formado por mais de uma pessoa. O sujeito composto, quando ele aparecer depois do verbo, ele vai concordar com o núcleo que estiver mais próximo ou ele vai para o plural, certo? Então, eu tenho aqui, ó, chegará o presidente e o ministro. Ou também, gente, eu posso dizer, chegarão o presidente e o ministro, certo? Porque o sujeito vai estar depois do verbo. Observe que eu tenho o verbo primeiro, chegará, e só depois que eu tenho o sujeito, né? Isso a gente chama de frase indireta, tá? Os núcleos do sujeito, quando eles são compostos, né, são ligados por a expressão ou pela expressão nem. Esse verbo ficará no singular, gente, se houver uma ideia de exclusão ou de alternância. Mas se não, irá para o plural, se referindo a todos os núcleos, tá? Então, aqui, ó. Pedro ou Paulo será o primeiro colocado. Por quê? Porque não vai ser os dois. Ou o primeiro colocado será Pedro, ou o primeiro colocado será Paulo. Essa frase, gente, ela me dá uma ideia de exclusão. Então, quando um dos sujeitos será excluso, né, escolhido, o verbo vai concordar no singular. Poxa, professora, isso é difícil. Então, gente, precisa da gente estudar, né? Aí aqui, ó, nem o telefone, nem o message funcionavam naquele lugar. Então, eu não estou excluindo. Todos os dois vão permanecer. Tanto o telefone, né, quanto o message, ninguém funcionava naquele lugar. Eu não estou excluindo, né? Os dois ficaram. Então, vamos memorizar isso aqui. Se eu tiver um sujeito composto com a ideia de exclusão, um vai sair e o outro vai ficar, o verbo vai ficar no singular. Até porque, gente, eu tenho aquela concordância por atração, porque se eu tiro um, vai ficar um sujeito simples, né? Aí eu falo, ó, Pedro será o primeiro. Ou eu posso falar, Paulo será o primeiro. Então, a gente tem esse sentido aí. Quando nenhum vai sair, né, permaneceram o telefone e o message, então eu tenho dois, né, é um sujeito composto, e aí o verbo vai para o plural, tá? A gente precisa memorizar isso, porque na escrita a gente acaba errando muito isso aqui, tá, queridos? Continuando com a concordância do sujeito composto. Então, quando o sujeito é formado por pessoas distintas, aí é aquilo que eu falei para vocês no comecinho, né? A equivalência. A primeira pessoa do singular é equivalente à primeira pessoa do plural. Então, eu tenho, ó, eu e ele formamos nós. Então, o verbo vai para o plural. Nós saímos mais cedo, né? Prevalece a primeira pessoa do plural. Tu e eu continua sendo nós. Então, tu e eu saímos mais cedo, ok? Quando eu tenho tu e ele, gente, aí já é segunda pessoa, né? Porque tu é segunda pessoa, aí eu tenho ele, então quando eu junto tu mais ele, vai virar vós ou vocês, né? Aí vai para a segunda pessoa. Observe o exemplo. Vós e eles estudais. Vós estudais. Muito, prevalece a segunda pessoa. Por que, professora, prevalece a segunda pessoa? Porque, gente, a segunda pessoa é a pessoa com quem eu falo, tá? A terceira pessoa é de quem eu falo, mas a segunda pessoa é com quem eu falo. Então, se eu estou falando com alguém, vai prevalecer a segunda pessoa, certo? Repetindo, ó, eu e ele somos nós, tu e eu somos nós. Sempre quando eu me incluir, isso vai virar nós. Eu e vocês, nós. Vocês e eu, nós. Tu e eu, nós. Certo? Eu e ele, nós. Se eu me incluo, gente, é nós. Se eu não me incluo, vai ser a segunda pessoa, será vós. Certo? Aí prevalece a segunda pessoa. Esse também, né, é um bom macete e acaba ficando mais fácil, né?
lembra lá do nosso exemplo de concordância nominal, que eu falei da concordância por atração, quando eu digo o povo brasileiro, nós somos pacíficos. Por quê? Eu me incluí, né? É o povo, mas eu também. Então, nós temos nós. O núcleo do sujeito são sinônimos, né? Ou quase sinônimos. Então, eu tenho aí o verbo, ele fica no singular, ou também ele pode ir para o plural. O ardor e a paixão acelera ou aceleram o coração. Professora, qual a dica para facilitar a nossa vida com isso aqui? Usa no singular, gente, tá? Usa no singular. Eu prefiro usar o singular, mas né, eu tenho colegas que preferem logo jogar para o plural. Se pode ir para o plural, se a regra diz que pode ser singular ou plural, joga logo para o plural, que também não erra. Sujeitos resumidos por pronomes indefinidos, como tudo, nada, ninguém. Aqui, gente, precisa de bastante atenção. O verbo sempre vai ficar no singular. Ó, fome, frio, pavor, nada disso era percebido. Você vai focar nessas palavrinhas. Tudo, nada, ninguém. Certo? Porque você tem, ó, nada disso era percebido. Tudo isso era tudo disso era percebido. Ninguém era percebido, certo? Então, assim, você acaba ficando com um sujeito simples. Você tem três sujeitos aí, né? Você tem a fome, o frio e o pavor. Mas resumiu isso em um, que foi nada. Então, se você resume em um, isso fica no singular, até porque se tornou um sujeito simples, ok? Cada núcleo do sujeito está acompanhado das palavras cada ou nenhum como adjunta de nominal. O verbo também fica no singular. É a mesma coisa, ó. Cada criança, cada homem, cada mulher tem direito à saúde e educação. Então, você resume e fica cada, né, tem direito à saúde e educação. Se torna, gente, um sujeito simples. Então, se torna um sujeito simples, o verbo concorda no singular. Ok, nós já falamos do sujeito simples, nós falamos do sujeito composto, né? E agora nós vamos falar, nós falaremos dos casos especiais, né? Puxa, professora, ainda tem isso, os casos especiais? Sim. Por quê? Porque esses casos especiais, eles vão fugir às regras de permanecer no singular ou de permanecer no plural, tá, meus queridos? Então, sujeito representado pelo pronome relativo quem? O verbo pode ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com o antecedente do pronome. O antecedente é aquela pessoa que vem antes. Então, olha só. Fui eu quem pagou a conta. Então, fica assim, eu paguei a conta. Então, você está concordando com o sujeito simples, tá? Ainda que a palavra, ela está representada pelo pronome relativo. Professora, e se aí tivesse um nós? Foi nós quem pagamos a conta. Por quê? Você vai concordar com o antecedente do pronome aí, gente. Então, eu tenho, ó, eu paguei. Se aqui fosse o nós, ficaríamos nós pagamos. Se fosse tu, ficaria tu pagaste. E se fosse vós, ficaria vós pagastes a conta, certo? Então, se eu tenho que ou quem, você vai fazer a concordância com a pessoa que está antes dele, tá? Fica bem mais fácil. Aí aqui tem, né, que o usual é fazer a concordância na terceira pessoa do singular. Mas para facilitar, você faz com a pessoa que está representado aí antes. Se for nós, nós pagamos. Se for eu paguei, ok? Quando o sujeito é representado, por que ou por quem? É a mesma regra, gente, tá? A gente acompanha o antecedente. Quando o verbo pode ficar na terceira pessoa do singular ou do plural, né? Quando o sujeito relativo que é precedido por expressões um dos ou uma das. Aí também, singular ou plural, de preferência nesse caso aí a gente vai para o singular, tá? É mais usada a questão do singular aí. Observação, há casos em que o singular é obrigatório. Os maias, né? Vocês já viram que é uma obra literária e a gente já tem lá aquela regra, né? Que quando você tem uma obra literária com o nome no plural, vai permanecer no singular. Aí eu tenho, ó, os maias, um dos romances de Eça de Queiroz, que irá
ao A pela Globo, tá? Então eu tenho irá e o verbo ficou no singular, tá, gente? Isso aí já é uma regra que a gente memorizou, tá? Nomes de obras literárias, mesmo que elas estejam no plural, o verbo vai concordar no singular. Só botou o que ali para dificultar, mas a regra permanece a mesma. Quando o sujeito ele é formado por expressões, cada um de nós, cada um de vocês, ou termos semelhantes, né? O verbo também fica no singular. Observe, gente, que essas expressões que elas me dão ideia de só uma parte, né, que elas são partitivas, elas sempre vão ficar no singular. Ó, cada um de nós precisa fazer a sua parte. Por quê? Estamos Pedro, Paulo e eu. Então, eu faço a minha parte, Paulo faz a parte dele e João faz a parte dele, ok? Então, acaba sendo sujeito simples. Se a frase me dá uma ideia de sujeito simples, essa frase sempre o verbo vai concordar no singular, tá? Tá vendo, gente? A concordância verbal ela é um pouquinho mais complicada, né? Mas assim, a gente começa a estudar, aí qual a dica? Pega hoje para estudar só as regras do sujeito simples. Aí faz umas frases, transcreve, lê e você vai memorizar. Aí quando for na próxima semana, você memoriza as regras do sujeito composto. E depois você vem para essas regras aqui, que são os chamados casos especiais, certo? Aí a gente tem a concordância, gente, com o pronome se. Nós vamos lembrar que esse pronome se, ele tem duas funções. Ele pode ser o índice de indeterminação do sujeito, né? Era-se mais feliz no meu tempo. Quem era essa pessoa? Quem eram mais felizes? Os ricos, os pobres, né? Os burgueses, os proletariados ou todos eles? Então a gente não sabe. Quando esse se me dá uma ideia de índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Sempre precisa-se de vendedores com experiência. Quem é que está precisando? É o dono da loja? É o dono da fábrica? São os outros costureiros, tá? Nós não sabemos. Quando nós não sabemos, quando não há uma determinação, uma exatidão, eu chamo isso de índice de indeterminação do sujeito, e o verbo sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Quando isso é uma partícula apassivadora, tá, professora? Qual a diferença se quando eu leio parece que está tudo igual, gente? A partícula apassivadora, ela me dá uma ideia de quem é. Alugam-se. Quarto, observe, ó, alugam está na terceira pessoa do plural. Eles ou elas alugam-se quarto. Então, eu tenho uma determinação. Eu sei que é eles ou elas, tá? Que é diferente de eu dizer era-se feliz. Mas quem era? Você não tem nenhuma noção. A partícula passivadora, ela vai sempre acompanhar os verbos transitivos, né? Os verbos transitivos são aqueles verbos que eu dou uma resposta direta para ele. Quem aluga, aluga alguma coisa. Aluga quartos, aluga casas, aluga carros, tá? Então, quando o verbo ele é transitivo direto, puxa, professora, um assunto vai puxando o outro, né? Então, gente, um assunto vai puxando o outro. Aí eu vou usar no singular, tá? No plural, ó, alugam-se quartos, alugam plural, consertam-se sapatos. Quem é que conserta? O sapateiro, a esposa do sapateiro. Então, observem que eu tenho aí uma resposta com exatidão. Por quê? Porque quem conserta, conserta alguma coisa. O verbo é transitivo. Quem aluga, aluga alguma coisa. O verbo é transitivo, certo? O verbo parecer, ele admite duas concordâncias, gente. Varia o verbo parecer e não se flexiona o infinitivo. Ó, as músicas pareciam emocionar os ouvintes. Então, ela induz o próximo verbo, né? Até porque o verbo parecer é um verbo de ligação. Ixi, professora, já entrou outro assunto, né, gente? Transitividade verbal, né? A gente precisa lembrar desse conteúdo aí para a gente poder matar essas regrinhas aí, gabaritar essas regrinhas. Ó, as músicas pareciam emocionar. Eu tenho aí uma locução verbal. E o verbo parecer, ele vai jogar o próximo verbo para o infinitivo. Aí ele tem de concordar
no plural. E as músicas parecia emocionarem os ouvintes. Poxa, professora, tá a mesma coisa, tá a mesma coisa, tá? Então, assim, parecer e não se flexiona no infinitivo, não varia o verbo parecer e flexiona-se no infinitivo, tá? Vai fazer essa questão aí. Se eu variar o verbo, se eu colocar ele no plural, o outro tem de ir para o infinitivo. Se ele não for para o plural, aí eu flexiono o verbo, tá? Essa é a diferença, gente, ó. Pareciam emocionar e parecia emocionarem, certo? Se eu colocar o verbo parecer no plural, o outro obrigatoriamente vai para o infinitivo. Se eu não colocá-lo no plural, o outro vai ser flexionado, certo? Aí já é mais complicado, né? A gente precisa focar nisso aí e estudar um pouquinho mais essa questão do verbo parecer. E com os verbos impessoais. Então, gente, verbos impessoais são aqueles verbos que não têm pessoa, né? Não tem pessoa. Eu tenho um verbo pessoal, o verbo cantar. Então, eu tenho uma primeira pessoa, eu canto. Eu tenho uma segunda pessoa, tu cantas. Eu tenho uma terceira pessoa, ele canta. Isso é um verbo pessoal, tem pessoa. E os verbos impessoais, eles não têm pessoa, gente. Se eles não têm pessoa, eles não vão apresentar um sujeito. E eles sempre vão ficar na terceira pessoa do singular. Quem são esses verbos? O verbo haver, no sentido de existir. Há pulgas neste gato. Então, existe pulgas neste gato. Houve alguns problemas durante o envio dos arquivos em anexo. Ou nosso assuntozinho aí de concordância nominal em anexo. Então, olha só, o verbo haver, gente, quando ele estiver no sentido de existir, só no sentido de existir, aí ele se torna impessoal e ele sempre será conjugado na terceira pessoa, né? Há alunos muito estudiosos e há alunos pouco estudiosos, certo? Verbos que indicam fenômeno da natureza. Choverá amanhã, certo? Trovejará amanhã. São verbos impessoais, sempre na terceira pessoa, ok? Os verbos haver e fazer, quando eles indicam tempo ou temperatura, há 2 dias que eles não telefonam. Então, eu tenho o verbo haver no sentido de tempo. Quando ele está no sentido de tempo, ele também fica na terceira pessoa do singular. O verbo fazer é a mesma coisa, fazer no sentido de tempo, né? E tempo corrido também. Faz semanas que ele está sem carro. Professora, e se eu disser que fazem 2 semanas, estaria certo? Não, não estaria certo, tá? Professora, mas aí eu tenho um número, eu tenho 2, né? 2 é mais de 1, é plural. Continua na terceira pessoa, meus queridos, porque o verbo fazer, ele está no sentido de tempo, né? Tempo corrido. Faz 2 semanas, né? Faz 3 semanas, faz semanas que ele está sem carro. Aqui faz verões muito quentes, tá? Então, observe que eu tenho aí uma palavra no plural, verões quentes, mas o verbo permaneceu no singular, porque ele está me indicando tempo, temperatura, né, e tempo corrido. Me dá essa ideia também de tempo corrido. Faz semanas, tempo corrido, ok? Os verbos haver e fazer, quando eles formam uma locução com o auxiliar. Vai fazer frio, deve haver 6 pessoas lá dentro. Então, o que é uma locução verbal? São 2 verbos juntos, ou mais de 2 verbos juntos. Sempre um vai ficar no infinitivo. Olha aí, fazer, haver. Aí eu chamo isso de locução com o auxiliar, né? O verbo haver ele se torna auxiliar. Tanto haver quanto fazer, aí isso fica na terceira pessoa também do singular. Ok, gente? Os verbos dar, soar, bater na indicação de horas, concorda com o número, tá? Soaram 2 horas e soou 1 hora, tá? Vai concordar com o numeral. Deu 1 hora e deram 10 horas, certo, gente? Essa é fácil da gente memorizar. O verbo dar, soar e bater, ele vai concordar com o número. O sino bateu, não, seria na indicação de horas. O sino soou 10 vezes, tá? Mais ou menos assim. Ficou meio incoerente aí
último exemplo, tá, gente? Vamos deletar ele aí. E agora, né, o último caso aqui para a gente fechar nossa concordância verbal é a concordância do verbo ser, tá? Professora, por que o verbo ser está separado? Porque o verbo ser, ele pode indicar horas, né? Ele pode indicar quantidade e ele também pode funcionar como um pronome pessoal, né? Se tornando aí, gente, um predicativo do sujeito. Então, em cada uma dessas situações, ele vai concordar de uma forma. Ó, quando o verbo ser, ele indica horas, ele vai concordar com o numeral. São 3 horas da tarde, é 1 hora da tarde, certo? Então, são 3 horas, é 1 hora. São 8 horas, é 0 horas, ok? Indicação de datas. Quando a palavra dia antecede o numeral, o verbo permanece no singular. Hoje é dia 10 de janeiro. Hoje são 10 de janeiro, certo? O numeral, o verbo permanece no singular. Então, eu tenho aqui, hoje é dia 10 de janeiro de 2016. Hoje são 10 de janeiro de 2016, tá? Sendo que a frase de baixo é a correta, tá? Porque eu tenho 10, então 10 são. Expressões que indicam quantidade, preço, valor, medida, é muito, é pouco, é mais de, é tanto. O verbo permanece no singular. R$ 50 é muito, certo, gente? Por quê? O verbo ser é fixo, é muito, é a expressão é muito, é pouco, é mais de e é tanto. Eu posso dizer que R$ 1 é pouco e R$ 50 é pouco, tá? Então isso não muda. Toda vez que eu tiver que o verbo ser estiver presente nessas indicações de quantidade, de valor, de preço e de medida, ele vai permanecer no singular. E aqui eu tenho um pronome pessoal com a função de sujeito ou de predicativo. O verbo vai concordar com o pronome. Eu sou a responsável pela exposição. Tu és a responsável pela exposição. Nós somos a responsável pela exposição, tá? Porque tá me dando uma ideia de predicativo. Professora, me lembrei o que é predicativo. Predicativo é a qualidade do sujeito, tá? Eu sou a responsável. Então tem aí, sou a responsável, o verbo ser tá me dando essa ideia de que eu sou uma pessoa responsável. Então ele vai concordar com a pessoa. Eu sou a responsável, nós somos os responsáveis, vós sois as responsáveis ou os responsáveis. Ok, gente? Aí nós temos aqui, né, só uma atividadezinha. A concordância verbal foi feita de forma incorreta em: veio à festa a garota e o menino, mais de um aluno passou no exame, a maioria dos que vêm são professores, o professor de física e química chegou, há de existir na escola garotas bonitas. Então ele está perguntando em qual dessas aqui a concordância foi feita de forma incorreta, tá? Veio à festa a garota e os meninos. Correto, né, gente? Professora, mas você tem aí você tem um sujeito composto, a garota e os meninos. Mas observe, meus queridos, que o verbo está antes. Então, quando eu tenho, vamos lembrar lá daquela regra, que quando o verbo está antes do sujeito, ele vai concordar com o que está mais próximo, né? Então, a garota, veio a garota. Aí me dá uma ideia de singular e a regra diz que quando o verbo ele antecede ao sujeito, ele sempre vai ficar no singular, ok? Então, a letra A está correta. Mais de um aluno passou. Então, eu tenho a expressão mais de um, está me dando a ideia de sujeito composto. E aí, eu posso usar no singular ou posso deixar no plural. Lembra que eu falei para vocês? Para não errar, memoriza. Ou você deixa tudo logo no singular ou você manda tudo para o plural. Aí ele colocou o singular passou, está corretíssimo. A maioria dos que vêm são professores. Segue aí, gente, a mesma regra, tá? O nosso gabarito, a nossa frase errada vai ser essa aqui, a letra D, porque eu tenho o professor de física e o professor de química. Então, eu tenho um sujeito composto, né? O professor de física e o de química. O verbo está depois do sujeito. Quando o verbo está depois do sujeito, obrigatoriamente eu uso o plural. Então, eu deveria dizer que o professor de física e química chegaram, tá? Que é diferente da nossa
primeira frase aí, a letra A, que a letra A, o verbo está antes. O verbo está antes do sujeito singular. O verbo está depois do sujeito plural, certo? Há de existir, eu tenho o verbo haver, né? No sentido mesmo de existir, na escola, garotas bonitas. Sempre vai ficar na terceira pessoa do singular, certo, gente? Essa é porque eu coloquei essa atividade dessa forma para vocês. Porque essa é uma forma bacana de vocês estudarem. Você lê a frase e tenta memorizar a regra, igual eu fiz aqui, ó. Letra A, veio a festa, a garota e os meninos. Então, primeira coisa que eu tenho de fazer, achar o verbo. Quem é o verbo aqui, gente? É o verbo vir, né? Aí tem o veio, né? Veio de vir. Ele está antes do sujeito. Qual é a regra disso aqui mesmo? Aí você volta lá e estuda para memorizar a regra. Ah, tá. O verbo está antes, então fica no singular. Ok, gente? Essa é uma maneira bem bacana de você memorizar. Aí nós temos a letra D, que já é o oposto. O professor de física e de química chegou. Localiza o verbo chegar. Tá aí, chegou. Está depois do sujeito, então obrigatoriamente no plural. Observem que eu memorizei duas regras aí, tá? Então é uma dica, fica essa dica para vocês estudarem, estudem. Concordância verbal não é um assunto fácil, não é um assunto que a gente aprende, meus queridos, em uma única aula dessa de meia hora, de 40 minutos. É algo que precisa de memorização, de leitura. Professora, as obras literárias, como é que eu vou saber? Então, eu tenho de ter isso já no meu repertório, né? Saber o nome dos livros. Principalmente, em qualquer concurso, eles usam esses livros antigos, né? Os cânones, né? Que foram livros escritos por nossos escritores canônicos, ou por nossos considerados imortais, né? Que vem toda essa turma aí da literatura clássica. Aí você tem os livros de Graciliano Ramos, de Jorge Amado, de todos esses outros aí, são obras que elas sempre são mencionadas, né? Camilo Castelo Branco, José de Alencar, toda essa turma aí. Então, assim, tente pegar esses títulos, né, no momento de folga, vocês, professoras, no momento de folga você vai estar pedindo para estudar. Sim, meus queridos, principalmente quem aspira à carreira acadêmica, né, essa carreira aí de estudos, né, que precisa disso aí. Ah, professora, mas eu não quero ser professora. Mas você quer ser um engenheiro, você quer ser um médico, né, você vai precisar passar em concursos que são concorridíssimos, concursos que são difíceis. Qualquer concurso, a língua portuguesa ela é obrigatória, cai muito essas questões. Concordância verbal é gabarito, então você memoriza e você gabarita, e aí você já tem lá 5 questões de concordância verbal. Opa, gabaritei, acertei as 5. Te joga lá na frente, tá? Então, bons